Bom dia, queridos, que alegria, que bom estarmos aqui. Dá só uma olhada para o teu irmão e fala assim: como é bom estar aqui contigo, meu irmão. Como é bom. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 133. Salmo 133, por favor. Vamos ler todos juntos o Salmo. São 3 versículos apenas. A excelência da união fraternal. Vamos ler este Salmo de Davi, todos juntos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia, aleluia. Aqui reunidos, neste momento, o Senhor passa a derramar sobre nós bênçãos, vida, passa a derramar sobre nós da sua porção. Oh Deus, como é bom estar aqui, Pai. Como é bom estar na tua casa, como é bom estar na congregação, como é bom estar em comunhão, como é importante, Senhor, como é precioso. Aqui o Senhor está ordenando bênçãos e vida para sempre. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Nós te exaltamos, Jesus. Te glorificamos, te adoramos, ó Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Aleluia. Vamos cantar esse amor maravilhoso. Vamos celebrar a Deus. Celebrar o amor de Deus por nós. Aleluia. Oh Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu amor incomparável, Senhor. Obrigado, Jesus. Como descrever, como expressar um amor que vai de leste a oeste pra me resgatar. Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração
gratidão. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Vamos de novo. Esquecer, não vou esquecer, não vou esquecer. Não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Oh Deus, me conheces bem, sabes quem eu sou. Como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que fizer, um hino de louvor a Jesus. Assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. É de coração, diga, é de coração, é de coração. Tudo que eu fizer, de louvor a Jesus. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Coração, Senhor, receba, Senhor, oh Jesus, receba os nossos louvores, Jesus, receba a nossa adoração, oh Deus Santo. Vem, sopra sobre nós, Senhor, teu sopro. Reunidos aqui, ó Deus, sopra sobre nós o teu Espírito. Nós precisamos de ti, Jesus. Vem e sopra sobre nós teu sopro. Reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te
seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem e sopra sobre nós teu sopro. Reunidos neste ajuntamento, honre e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Diga, tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Diga, tu és o Senhor. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Bendito teu nome, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, meus irmãos. Dê louvor ao Senhor. Entregue louvores a Ele. Aleluia. Oh, bendito Deus. Bendito Deus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. O propósito de estarmos juntos aqui é dar glórias ao nome de Jesus. Senhor, seja exaltado. Seja exaltado, Jesus. Seja exaltado, Jesus. A proposta é esquecer um pouco de mim. Na maioria das vezes, só pensamos em nós. Viemos aqui pensar em Jesus. Pensar em Jesus. Aleluia. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos
reunimos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Faça o que você está cantando. Levantemos nossas mãos em rendição a Ele. a glorificar o Rei. Aleluia, aleluia. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos Para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Essa pra mim é a melhor parte. Desse mesmo esquecer, só pensar em Jesus Cristo. estamos precisando muito disso. Desse mesmo esquecer e só pensar Em Jesus Cristo. desse mesmo esquecer e só pensar em Jesus Cristo, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Reunimos-nos aqui. Reunimos-nos aqui Para glorificar o Rei Jesus. oh Senhor Deus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui Para glorificar o Rei Jesus. Ele é o Senhor dos senhores. Adorar. Só o teclado. Desse mesmo, cante. Desse mesmo esquecer e só pensar em Jesus Cristo. Desse mesmo esquecer e só pensar em Jesus Cristo. Desse mesmo esquecer e só pensar em Jesus Cristo, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Aleluia. O Senhor, o Rei da Glória, está aqui. O Senhor, o Rei da Glória, está aqui. Vem encher os nossos corações com
do Espírito Santo de Deus, o Senhor vem encher os nossos corações com o óleo do Espírito Santo de Deus, o Senhor cante o Senhor, o Rei da Glória está aqui. O Senhor, o Rei da Glória está aqui. Vem encher os nossos corações com o óleo do Espírito Santo de Deus, o Senhor vem encher os nossos corações com o óleo do Espírito Santo de Deus, o Senhor. O Espírito de Deus, o Espírito, vem encher os nossos corações, Senhor. Vem encher as nossas vidas, Senhor. Vem encher, vem encher. Vem encher os nossos corações com o óleo do Espírito Santo de Deus, o Senhor vem encher os nossos corações com o óleo do Espírito Santo de Deus, o Senhor Senhor Jesus. Oh Senhor, Tu és magnífico. Tu és magnífico, Senhor. Vem encher as nossas vidas. Derrama Teu óleo sobre nós. Derrama do Teu Espírito sobre nós, ó Deus. Derrama abundantemente, Jesus. Jesus. Estou lembrando de umas canções bem antigas. Tem umas músicas que às vezes a gente acorda com elas na cabeça. E eu te digo por que eu acordo com ela na cabeça. Porque todo domingo de manhã, quando estávamos nos preparando, meu pai já tinha acordado. Sempre nosso rádio tinha canções. E canções como essas aqui são inesquecíveis. Eu não sei nem se tem a letra. Senhor, quão magnífico é Teu nome. É outra? Em toda a terra e céu, e em todo lugar, Tu és soberano.
Senhor, Senhor, quão magnífico é teu nome em toda a terra e céu e em todo lugar. Tu és soberano. Mais alto. Isso. Senhor, quão magnífico é teu nome em toda a terra e céu e em todo lugar. Tu és soberano e em todo lugar. Tu és soberano e em todo lugar. E em todo lugar. Tu és soberano. Canções da década de 90. Como é bom cantar isso. Como é bom dizer que Ele está em todo lugar. Ele é onipresente. Ele está presente. Ele está presente aqui. Ele está presente em todas as casas de oração, onde o nome dEle está no centro, onde o nome dEle está sendo exaltado, onde Sua palavra está sendo proclamada. Oh Deus, não apenas sobre nós, mas enche, Deus, cada casa de oração, cada pastor, cada homem que se levantou para proclamar a Tua verdade. Oh Deus, enche cada casa de oração, cada templo, cada família, cada vida, cada lar. No nome de Jesus, no nome de Jesus, derrama, Senhor, derrama sobre a Tua igreja. Aviva a Tua igreja, vivifica o Teu povo, Senhor, em o nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Às vezes a gente só pensa na gente, né? E existem irmãos que estão reunidos, que estão adorando ao Deus vivo. Como é bom saber disso, não é? Como é bom. Por favor, querido, abra sua Bíblia. Nós vamos meditar na palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 21. João capítulo 21. O ressurreto e reconciliador. João capítulo 21, a partir do versículo 15. Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas.
Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Aleluia, aleluia. Ele é soberano sobre toda a terra. Oh Deus, tu estás aqui, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito seja derramado abundantemente sobre nós. Sem o teu Espírito, esta palavra vai entrar no nosso ouvido e sair no outro. Mas por intermédio do teu Espírito, convence-nos, ó Deus, do quanto precisamos de ti, do quanto precisamos nos arrepender, do quanto precisamos nos converter a ti. Sem ti nada podemos fazer, Senhor. Até mesmo a oração que estou fazendo aqui, se ela não for intermediada pelo teu Espírito, esta oração é vã, porque nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, com os gemidos inexprimíveis. Que Ele interceda por nós essa manhã, que Ele ouça as nossas súplicas e os anseios do nosso coração cheguem até a sala do trono e que o Espírito seja derramado sobre nós abundantemente, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar seu lugar, querido, por favor. Nós já verificamos o que se deu quando Jesus encontra com Pedro e João e Filipe e os outros discípulos, quando estavam na embarcação, quando tinham ido pescar. Pedro estava muito entristecido, porque sabia o que tinha feito, sabia que tinha negado Jesus. E decidiu ir pescar, porque já passavam-se alguns dias e Jesus não se manifestava novamente. Já tinha se manifestado dentro da casa onde eles estavam reunidos, apareceu ali diante deles, mas provavelmente ficou algum tempo, certamente, de acordo com os relatos, ficou algum tempo sem se manifestar.
diante dos olhos desses discípulos. E por conta disso, Pedro decide ir pescar. Veja, por favor, o versículo 1. Versículo 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. E aí vai dizer o nome deles. Olha o versículo 3. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Ou seja, eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu vou voltar para o meu trabalho. Vou voltar para a minha fonte de renda, para a minha fonte de sustento. Pedro era um pescador. Chamou os outros discípulos e eles foram com eles. Todos pescadores, todos homens conhecedores dos mares ali, do mar de Tiberíades, que era o mar da Galileia. Pedro já voltou a agir por conta própria, a decidir por conta própria, porque percebeu que Jesus não se manifestava mais, ele sabia o que tinha feito, e por conta disso, falou: vou tocar a vida. Vou tocar a vida. Ele deve ter me rejeitado. Ele não se agrada mais de mim, ele me rejeitou, ele me reprovou. Afinal de contas, eu o neguei 3 vezes. Queria que você desse uma olhada nesse texto. É muito precioso. Não desmarque o capítulo 21. Vá em Lucas, capítulo 22. Lucas 22. O versículo 54. Diz assim: então, prendendo, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-os, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Ou seja, olha o que ele negou para uma mulher, ele negou para um homem, e olha o terceiro agora. Pouco depois, vendo... Deixa eu ver se eu li certo aqui. Não, versículo 59, né? Perdão. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Não é esse texto aqui não, mas há um texto que diz que uma menina falou com ele. Provavelmente seja a primeira menina, essa que ele chama de mulher. Uma mulher, um homem, outro homem. Pedro foi contundente, enfático em negar Jesus. Não compreendo o que você está dizendo. Olha o que ele está falando. Está se fazendo de desentendido. Se fazendo de desentendido perante os homens. Porque o Pedro tão corajoso, o Pedro tão impetuoso, o Pedro que viu Jesus andando sobre o mar e disse: se tu és o Senhor, manda-me ter contigo aí. O homem que andou sobre o mar. Você conhece algum relato de algum outro homem na face da terra que andou sobre o mar? Não, Jesus, a gente sabe que ele era Deus, ele era homem, mas Pedro era só homem, tão pecador como qualquer um de nós. E andou sobre o mar. O homem que tinha um ímpeto, o homem que era mais arrojado, mais corajoso, mais impetuoso, diante de pessoas que reconheceram que ele andava com Jesus, ele nega com veemência, com firmeza: eu não conheço Jesus.
Você já fez isso? Um momento na sua vida, uma ocasião na sua vida. Eu penso que às vezes, em ocasiões de festa, de festejos, de celebrações, onde as pessoas estão alegres, onde há muita música, nesses ambientes as pessoas costumam negar muito a Jesus. Muito. Nós já lemos sobre isso em Eclesiastes, não vou ler de novo. Mas a palavra de Deus lá em Eclesiastes diz que mais importante que o dia do nascimento é o dia da morte. Há mais sabedoria no luto do que na celebração, do que na festa. Há mais sabedoria no luto, há mais sabedoria no rosto entristecido, no rosto que está sofrendo por uma perda, por um luto, por alguma circunstância difícil da vida. Há mais sabedoria nesse rosto do que no rosto alegre. Pedro nega Jesus na circunstância da morte, sabendo que Jesus está perto da morte. Ele que era seu amigo, ele que era discípulo amado de Jesus, estava do lado de Jesus, era amigo de Jesus, sabia que Jesus era seu amigo. Ele nega Jesus na hora mais difícil do seu amigo. Agora continue a leitura, por favor. Versículo 60. Deixa eu ver se eu li o 60. Mas Pedro... 61. Então, voltando-se o Senhor, na hora que o galo cantou, e logo estando ele, versículo 60 diz no final, e logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Assim como Jesus tinha dito, você vai me negar. Você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Olha o que diz o 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amargamente. Os textos dizem que houve um momento que Jesus estava falando sobre a sua morte, que iria morrer, que iria padecer. Se você quiser anotar, está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 29. Não abra sua Bíblia não, mas se você quiser anotar. Pedro estava falando com Jesus que nunca ninguém faria mal a Jesus, que Pedro também não sofresse o mal. Se matarem o Senhor, vão ter que me matar também. Se fizerem mal ao Senhor, vão fazer mal a mim também. Eu estarei contigo, eu vou estar contigo. Eu não vou permitir que ninguém te faça mal. Pedro era como se fosse um segurança de Jesus. Segurança meio frouxo, né? 3 vezes negar que conhece Jesus. Um amigo que nega que te conhece. Você já teve essa experiência? Não precisa responder não. Um amigo que nega que te conhece. Um amigo que se faz de desentendido e diz, eu não conheço ele. 3 vezes. Em uma mesma noite. Você estava com ele. Eu não conheço esse homem, não sei o que você está falando, homem. Aí, até para a mulher. Pedro se acovardou, o homem corajoso se acovardou até diante de uma mulher. E há um texto que diz, num dos evangelhos, eu não me recordo agora, mas há um texto que diz que uma menina falou, você estava com eles também, não estava? E Pedro quase que xinga a mulher. O texto diz que ele usou palavras duras contra ela, dizendo com força, eu não conheço esse homem. Você já teve essa experiência? Não sei se você já teve. De repente você já até fez isso. Negou que conhecia um amigo, negou que conhecia uma pessoa próxima por conveniência, né?
Era conveniente negar aqui, afinal de contas, Jesus ia morrer. Se Jesus vai morrer, os seguidores dele também estavam com a corda no pescoço, vão morrer também. Agora, por favor, volte lá para João. João capítulo 21. Eu queria rapidinho falar sobre 3 coisas que acontecem aqui. O que vai acontecer aqui é um processo de reconciliação. E sabe o que eu acho mais bonito? João está falando sobre Pedro, e João faz questão de mostrar nas últimas palavras do que ele escreveu, do Evangelho, conforme ele entendeu, ele faz questão de mostrar no último capítulo, de anexar no último capítulo, não a grande comissão que Jesus deu à igreja, aos seus discípulos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não disse as últimas palavras de Jesus, olha, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vá e pregue, e leve a mensagem, por onde vocês forem estarei com vocês. Ele termina o Evangelho falando de uma reconciliação. Falando de um momento de reconciliação. E o momento de reconciliação não era nem o de João. Ele está observando o momento de reconciliação de Pedro com Jesus. De Jesus com Pedro. Jesus e Pedro, eu fiquei olhando, tentei achar o Mar da Galileia, mas não dá para você nem ter uma ideia, porque o Mar da Galileia é tão diferente hoje, é tão cheio de construções, é um lugar de turismo, né? Um lugar de turismo, mas naquela época, tentei imaginar, sem nenhuma construção, sem nenhuma casa ali perto da orla do Mar de Tiberíades, fiquei tentando pensar nisso. Agora imagine, Jesus levou o pão e o peixe, Jesus fez lá o café da manhã para eles, lembra disso? Eles voltaram do mar, não pescaram nada, Jesus falou, joga ali na direita, trouxeram peixe. Então o café da manhã foi incrementado pela palavra de Jesus. Pela palavra de Jesus, o café da manhã que tinha só um pão, um peixinho e um pouco de pão, agora tinha peixe, bastante peixe. 153 grandes peixes. E agora eles podiam fazer um café da manhã daqueles regado, né? De pousada. Já comeu no café da manhã de pousada? É bom demais, né, gente? Não sei se você já teve essa oportunidade, mas é muito bom. Quando você for num lugar assim, vou passear em algum lugar, ficar hospedado numa pousadinha, a pousada te dá a opção, né? Com café da manhã ou sem café da manhã. Pede só um dia só. Não, eu queria um dia com café da manhã. Gente, se acorda até diferente. Geralmente, quando a gente acorda assim num lugar desse, a gente acorda tarde, né? Vai para a rua. Quando você sabe que tem café da manhã, tu acorda às 6 horas da manhã para ficar pronto para o café. E olha aqui que Jesus prepara o café da manhã. Leia o capítulo depois, se você não leu o capítulo 21 todo. Jesus morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou e continua servindo seus discípulos. E tem irmãos que nem um cafezinho quer fazer mais para os outros irmãos, né? Nem servir bem, nem ser hospitaleiro querem mais. Não deixa esse tempo, ele está nos acostumando, ele acostuma a gente com o que é ruim. Essas imposições, e que nós estamos cumprindo e precisamos cumpri-las, mas eu quero que você reforce isso na tua mente. Não deixe essas circunstâncias, esse tempo de isolamento, não pode visitar, e numa série de coisas nós não podemos ter A gente tem café da manhã aqui para os aniversariantes do mês, todo último domingo do mês, a gente não pode ter mais. Como é precioso esse momento. Como é bom esse tempo. E a gente não pode ter mais. Seria hoje. O último domingo. Não é isso? Não é hoje? Hoje é o último domingo. Domingo que vem já é? Já é dia? 1º, né? 2 de maio. Dia 1º é sábado.
Dia do trabalho vai cair no sábado. Oh, que maravilha. Mas olha como é bom, né, saber disso. Jesus trabalha, Jesus serve. Jesus, antes de ser crucificado, lava os pés dos discípulos. Depois de ressuscitado, prepara o café da manhã para os discípulos. Vamos aprender com Jesus, meus irmãos. Nem sendo nos momentos mais angustiantes da vida dele, ele deixou de servir. Nem quando ele poderia ser recebido com glória, com festa, porque já era o ressurreto, ele continuou servindo. E está nos servindo hoje aqui, derramando sobre nós sua porção, seu Espírito, sua graça, sua palavra, nosso alimento. O pão nosso hoje está nos sendo dado, pão para as nossas almas. Minha alma tem sede de Deus, meu corpo anela pela presença do Deus Altíssimo. Temos fome dele. Então Pedro está aqui e João está vendo, porque é como se Pedro e Jesus estivessem caminhando ali na praia, acabaram de comer, já estão satisfeitos, e eu acredito que Jesus deve ter feito assim para Pedro: chega aí, Pedrão. Ou água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Me nega 3 vezes assim fácil. Você não é o corajoso? Nada, Jesus não falou nada disso. Jesus não acusou. Jesus não tacou pedras. Jesus não veio com palavras de exortação. Jesus simplesmente chamou Pedro e começa a andar na praia. E olha, só para você observando o texto, não vou ler de novo, mas João está logo atrás. João não desgruda de Jesus. João é primo de Jesus e é um jovenzinho. João não consegue se desgrudar de Jesus. Na mesa, olha o que o texto faz questão de dizer. João faz questão de dizer: quem está escrevendo é o que reclina o ouvido, a cabeça no peito de Jesus. Quem está escrevendo é João. E ele está escrevendo sobre outra pessoa. Ele viu aquela reconciliação como algo magnífico. Ele viu que aquele homem que negou Jesus, que traiu Jesus. Aliás, o texto, os evangelistas, todos eles, quando vão falar que Jesus disse para Pedro: olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Os discípulos todos disseram: nós nunca vamos te abandonar. Nunca vamos te deixar. Se for para morrer, vamos morrer todos nós. Percebeu que os discípulos, as manifestações na vida dos discípulos, a atuação, os atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos só começam depois que Cristo é ressurreto e depois que ele derrama do seu Espírito sobre a igreja? A ressurreição é uma mensagem muito importante para nós, querido. Toda vez que você tiver a oportunidade de estar diante de um incrédulo, uma das questões mais importantes a se dizer para o incrédulo é: Deus está vivo. O meu Senhor, o Deus a quem eu sirvo, Ele vive. Ele reina. Ele ressuscitou. Ele suscitou de novo. Ele saiu da morte para a vida. Ele reviveu. Precisa-se ser dito isso. Diga isso quando você estiver evangelizando alguém. Diga isso quando você estiver falando de Jesus para alguém. O Senhor Jesus ressuscitou. Fale isso. É muito importante essa mensagem. Era a mensagem que os apóstolos pregavam. Era a mensagem do reino. Diga para as pessoas: você precisa se arrepender. Os seus pecados fizeram Jesus ir ao Calvário. Fomos nós que crucificamos Jesus com os nossos pecados. Mas ele não morreu. Ele não ficou para sempre sepultado. Ele ressuscitou. Diga sempre isso. Pregue assim. João viu aquela reconciliação. João viu que Pedro estava sendo chamado por Jesus para pregar o evangelho, e não é à toa. 3 vezes Pedro é questionado por Jesus:
Tu me amas, Simão Pedro? Tu me amas, Simão Pedro? Por que 3 vezes? Por que 3 questionamentos? Para que fosse quebrada toda a palavra de negação, toda a palavra de traição, toda a palavra que foi contra. Agora Cristo está fazendo com que ela seja a favor. Agora são palavras a favor. Tudo que Pedro falou, eu não conheço ele, eu não conheço ele, eu não conheço ele. Agora ele está dizendo, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Pedro está entendendo perfeitamente o que Jesus está dizendo. Só que para cada palavra há uma exigência. Para cada palavra de reconciliação, Jesus colocou a exigência embaixo. E é interessante que aqui ele fez uma inclusão. Ele fez uma inclusão muito bonita. Sabe quem ele incluiu aqui? Homens e mulheres. Veja lá comigo, por favor. Capítulo 21. Ao final do versículo 15. Apacenta os meus. Final do versículo 15. João 21, 15. Apacenta os meus cordeiros. Que são os cordeiros? Os machos. Vá no versículo 16. Final do versículo 16. Jesus disse-lhe, pastorei as minhas ovelhas, as fêmeas. Olha o que Jesus está fazendo. Ele está dizendo, Pedro, o teu amor para comigo, ele precisa ter um caráter, precisa ser materializado. Precisa ter um caráter expresso. Agora, você vai demonstrar o seu amor para comigo, levando os meus cordeiros a um pasto verde. O que é apacentar? Apacentar é levar o rebanho ao alimento, ao pasto, para se alimentar, para comer. Então o que Pedro vai fazer é pregar o evangelho, entregar o alimento, levar o povo, levar ao povo dele, levar ao rebanho de Jesus, aos cordeiros e às ovelhas, aos homens e às mulheres. Agora você vai levar o meu alimento, Pedro. Meus irmãos, as mulheres não eram incluídas no culto judeu, não. As mulheres sempre ficavam de fora. Por isso, por 2 vezes, olha o versículo 17, final do versículo 17. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. É o ovino, né? É o gado ovino feminino. Ou seja, Jesus está fazendo questão de dizer, eu quero que as mulheres ouçam a minha palavra. Os judeus, quando iam discutir a respeito da lei, quando haveria a leitura dos salmos, dos profetas e da lei, as mulheres ficavam de lado. Saíam do local onde os homens se reuniam. Eram consideradas seres de segunda categoria. Olha o que Jesus está fazendo aqui. E pessoas ainda dizem que eu não quero nem entrar nesse assunto. Deixa para lá. É muita perda de tempo falar sobre os assuntos modernos. Você perde muito tempo diante de belezas como essa. Minha querida irmã, Jesus te chama para perto. Mulher que está aqui, Jesus te chamou para perto. O que sempre os homens te afastaram, Jesus te chamou para perto. As irmãs digam amém. Que coisa boa. Mas você viu aqui que primeiro ele colocou os homens, apacenta, ou melhor, isso mesmo, apacenta os meus cordeiros. Sabe por que está escrito isso? Porque você, meu irmão, que foi chamado para perto, agora os homens digam amém. Os homens digam amém. Você foi chamado para responder a Deus pelo destino da sua família. Quem vai responder diante de Deus sobre
o destino da sua família, da sua esposa e dos seus filhos, serão os cabeças, serão os homens, serão os cordeiros. O ovino, o rebanho ovino masculino, os homens. No último dia, Jesus chegará para os homens, para os líderes de igrejas, para os líderes de casa, para os chefes de família, e vai dizer: o que você fez com a tua esposa e com teus filhos? No meu caso, ele vai dizer, além de dizer isso, o que você fez com a tua esposa e com a tua filha, ele vai dizer para mim, o que você fez com o meu rebanho? Porque o rebanho não era seu, era meu. Apacenta o meu rebanho, cuida do meu rebanho. O que você vai falar para Jesus? Você tem levado alimento para suas ovelhas? Sabe quem são suas primeiras ovelhas, queridos irmãos? Machos. Sabe quem são suas primeiras ovelhas? Sua esposa e seus filhos. Se você não tem aberto sua Bíblia e orado com sua esposa, estava conversando com o pastor Fernando. Ele estava conversando comigo, falando exatamente sobre isso. Como é difícil um marido orar com a sua esposa. Um momento íntimo. Os dois dentro do leito, dentro do quarto, aos pés do leito sem mácula. Dobrados ali, clamando a Deus. Se os casais fizessem isso, os terapeutas de casal estariam falidos. Se os casais cristãos orassem juntos, terapia de casal, nem precisa. Encontro de casal, para quê? Quem criou o casamento foi Deus. Quem sustenta o casamento é Deus. Como eu mantenho o meu casamento sustentado por Deus? Se não aos pés dele, junto com o meu cônjuge. Existe algum relato bíblico de encontro de casais por parte de Jesus? Os apóstolos faziam encontros de casais. Você já percebeu que, não que, olha, não, eu quero que você entenda, não que seja ruim, não é ruim, é bom. Só que nós já ouvimos vários testemunhos de pessoas, vários relatos de pessoas. Isso não é testemunho, né? É um testemunho. Isso é um testemunho. A pessoa vai ao encontro de casais, lá estão dando beijinho, abraçam. Ah, meu amor. Fazem juras de amor, renovam os laços e em casa só falta um enfiar a faca no outro. Porque em casa falta um só corpo de joelhos. Ambos serão um só corpo, uma só carne. Faça isso. Eu não vou me alongar mais não, mas eu tenho mais temos uns detalhes aqui muito preciosos aqui. Gostaria de chamar o diácono Daniel, por favor, meu irmão. Você percebeu que Jesus fala assim, primeiro versículo 15, Simão, filho de João. Simão, no versículo 16, Simão, filho de João. E no versículo 17 diz novamente, Simão, filho de João. Esses detalhes, olha, detalhes fazem toda a diferença. Os detalhes fazem toda a diferença. Simão, filho de João. O que Jesus está querendo dizer com declarando o pai, o homem, o chefe da família? Sabe o que significa isso? Jesus conhecia Pedro tão bem, que ele conhecia o pai de Pedro. Ele conhece Pedro antes dele nascer.
ele conhece os descendentes de Pedro, ele conhece a genealogia de Pedro, ele conhece os seus antecedentes, ele conhece os seus antecessores, e ele está falando a respeito dos antecessores, ele está falando do passado e do futuro. Pedro, eu sou o teu Senhor lá atrás, antes de você existir, e eu serei o teu Senhor até o fim. Quando Jesus diz assim, quando tu te cingias a ti mesmo, sabe o que significa? Quando tu eras mais moço e te cingias a ti mesmo, ou seja, quando você vivia por conta própria, você era forte, musculoso, bonitão, mais moço, você mandava, você era o ó do Borogodó, estava acima da carne seca. Se tivesse uma briga, Pedrão chegava lá e separava a briga porque era o mais forte. Andava onde queria, andava com quem queria. Mas olha o que Pedro ouviu de Jesus: quando porém ficares velho. Se deu conta disso aqui? Quando porém ficares velho, alguém vai te cingir, porque você não vai ter forças nem mais para se vestir, e vão te levar para um lugar que você não vai gostar muito. Sabe o que significa isso? Pedro ia morrer velhinho. Você percebeu isso? Jesus está dizendo para esse homem, que sabe a geração dele e conhece o fim dele. Ele não é soberano, meu irmão? Ele conhece os teus dias todos. Estão todos escritos e determinados. O Senhor conhece os teus pais, os teus progenitores. Ele sabe do teu fim. E ele sabia que Pedro ia morrer velhinho. Já estava determinado para ele. E Jesus já está aqui estabelecendo a reconciliação. Sabe por que é importante estar aqui? Sabe por que é importante você não viver pulando de igreja em igreja? Sabe por que é tão importante você se manter numa casa de oração, ser fiel, manter-se ali por toda a sua vida? Se for, às vezes é bom demais isso. Eu ouço pessoas na igreja batista ali do Campo dos Afonso, uma igreja centenária, de gerações centenárias, homens que estão há 60, 70, homens que já faleceram, que se converteram na igreja. Puxa, isso é lindo. E sabe por que isso é bom? Porque eles experimentam, ao longo dos anos, processos de reconciliação. Quando você não enfrenta um processo de reconciliação, você não entendeu o trabalho de Cristo naquele Calvário. Quando você não se reconcilia com o teu irmão, quando você não perdoa, e às vezes é mais fácil sair da igreja do que perdoar, não é? Não é bem mais fácil? É mais fácil. É mais fácil, eu não vou ficar aqui não. Vou ter que perdoar? Vou ter que suportar o meu irmão em amor? Não quero suportar ninguém. Não quero pagar esse preço. Não quero sofrer esse dano. Sabe o que é perdão? Perdão, a minha mãe deu um ensino aqui maravilhoso. Perdão é uma perda bem grande. Perdão é a perda do nosso orgulho. Enquanto você não tiver um processo de reconciliação com alguém, isso invariavelmente vai acontecer com pecadores reunidos. Vai acontecer. Você vai ter problemas aqui, você vai ter problemas ali na Assembleia de Deus, você vai ter problemas na Igreja Batista, você vai ter problemas na Igreja Presbiteriana, você vai ter problemas em todos os lugares. E até quando você vai ficar pulando de galho em galho? Teve problema aqui, vou embora daqui. Tive problema lá, vou embora de lá. Até quando que a gente vai ficar assim?
reconcilie-se com o seu pastor. Se você está ouvindo ou está aqui, eu não sei. Reconcilie-se com o seu irmão. O que Cristo fez na cruz foi reconciliação. O último capítulo do Evangelho de João é reconciliação. É Jesus dizendo para o seu amigo que o traiu e o negou: vem para perto de mim. Como é bom estarmos juntos. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Então, ó, fica lá no meio do meu rebanho. Permanece lá. Seja alimentado. Seja renovado. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim não é só uma parte, é tudo, tudo necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renove teu compromisso. Renove teu compromisso com Jesus. Renove teu compromisso com a casa de oração, com a igreja. Renove teu compromisso com o rebanho de Cristo. Reconcilie-se hoje. Se for com Deus, reconcilie-se com Deus. Se for com um irmão, ou com alguém, ou com seu pai, ou com a sua família, ou com alguém, vá até essa pessoa. Converse com ela. Pergunte para ela: o que aconteceu conosco? Havia uma união entre nós. Oh, quão bom e quão suave viverem unidos, porque havia uma união entre nós e ela foi quebrada. Reata o relacionamento com teu irmão. Restaura o teu relacionamento com teu cônjuge, no poder do Espírito de Deus. Perdoe seu cônjuge. Casamento é negar-se todo dia. Igreja, nós somos a noiva de Cristo. O processo é um processo de casamento, de bodas. Nós vamos entre um e outro aqui, nós vamos precisar nos negar todos os dias. Precisaremos nos perdoar 490 vezes, se for necessário. Perdoe, reconcilie-se. Essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade de Deus. Foi o que Cristo fez na cruz. Nos reconciliou com o Pai. Que a graça do Senhor, que o amor do Pai e o consolo do Espírito permaneça sobre a sua vida, a sua família, a sua casa, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um bom almoço, querido.